Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do perfil Trajetos Excelentes. Por aqui o Wellington Torres, Tom, Well, como você preferir, com o objetivo de, nesse vídeo, compartilhar com vocês como é que foi a nossa aquisição, nossa compra do nosso primeiro carro zero, que acabou se tornando o nosso primeiro elétrico também aqui na família. Como dito já anteriormente, eu estava desempregado, na ocasião algo em torno de 3 meses, 4 meses talvez, não sei o que é o certo, e tinha um Fox 2014 que estava com um nível de consumo de combustível muito alto e já gerando algumas manutenções, pois para abastecimento ali, eu todo dia tinha que colocar de 100 a 120 reais por dia, estava trabalhando ali uma média de 29 dias por mês, então era um valor bem alto. Tinha que abastecer em gasolina, pois no álcool não desenvolvia muito bem, que ele precisava de uma manutenção que pelo orçamento prévio ali do mecânico ia ser algo em torno de pelo menos uns 5 mil reais. Então a gente buscava uma alternativa de negociar esse carro para tentar diminuir esses gastos e rentabilizar um pouquinho mais a atividade do quarentão novato aqui no mundo dos aplicativos. Então, feito isso, caí no mundo dos universo dos carros elétricos e tinha muitos receios. Receios da qualidade do produto, do carro, por serem marcas chinesas que vendem isso no Brasil, como é que seria o pós-venda, como é que seria o consumo desse carro em termos de energia elétrica, como é que seria toda essa experiência no que envolve a aquisição de um valor que não é dos mais baixos. Mas comecei a pesquisar e comecei a colher informações que me agradavam muito, como por exemplo, isenção de PVA. A marca que naquele momento era a marca mais barata de carro elétrico no Brasil, que era a Jack Motors, permitiu um emplacamento onde essa isenção era possível. A isenção do rodízio aqui em São Paulo, embora exista a necessidade de você estar sempre informando lá no site da prefeitura que se trata de um carro elétrico para que as multas sejam canceladas, tem essa vantagem. Já partindo para a questão de outras pessoas que estavam utilizando o carro, eu conheci, por exemplo, o Rafael do Rio de Janeiro, do canal do Chefe no YouTube, que embora o carro dele era diferente, que era o BYD Dolphin, que é a referência nesse tipo de carro aqui no Brasil e na maior parte do mundo, que já passou até a própria Tesla na venda de carros elétricos, né? Recentemente. Ele tinha acabado de comprar um e nos trazia informações ali que parecia valer muito a pena. Além disso, conheci o seu Toninho aqui pela internet aqui em São Paulo, que tinha um centro automotivo e ele já estava com 3 EJS1, que foi o carro que eu comprei da Jack Motors. E ele partilhava ali num depoimento que um dos carros estava passando por uma revisão de 117 mil quilômetros e era a primeira vez que ele precisava trocar pastilhas de freio depois de 117 mil quilômetros rodados. Até então ele estava ali com um único custo do dia a dia do carro de pneus e alinhamento e balanceamento, que é muito conveniente para um carro de 117 mil quilômetros. Então eu continuando a pesquisar, caio num formulário da Jack Motors, que nos convida para se cadastrar para participar de um test drive. Assim fez, sou chamado 2 dias depois para fazer um teste, mas com todo aquele receio, e no particular, por ser cristão, servo de Deus, pedindo em oração para que, se aquilo não fosse para a edificação da minha família, para agregar valor da minha vida e daqueles que eu prestasse serviço, que alguma coisa não desse certo, que alguma coisa barrasse, seja na avaliação do veículo ou na ficha, né, de preenchimento ali do financiamento do saldo devedor do carro. Então, fui até lá, em menos de 2 dias, fui direcionado, fui muito bem atendido pelo vendedor, pela gerente no momento, sou direcionado para o carro para fazer o test drive e passo no primeiro pequeno constrangimento, a primeira vergonha, porque eu fico procurando onde ligar no carro, onde ligar, e o carro já estava ligado. O vendedor me alertou falando que o carro já estava ligado, como não tinha ruído nenhum barulho, não percebi. Ele me indica ali na alavanca lateral o volante descer para a letra D e acelerar, que o carro iria rodar. Ao fazer essa experiência,
saio com muito cuidado, com o pé bem sensível, e sou alertado pelo vendedor que eu posso ficar tranquilo, que eu poderia pisar, que não teria nenhum risco. Porém, com toda a cautela, a primeira vez que você pega o carro, você sai com esse cuidado, né? Então, ele me leva até uma rua lateral, próxima à concessionária, uma rua reta, e diz, pode pisar. E quando eu piso, eu sou impulsionado para trás, né? Quebrando aquela minha imagem ali de preocupação com relação a um possível carro fraquinho, sem mobilidade, como o carrinho de golfe elétrico que eu mencionei ali anteriormente. Então aquilo me impressiona, e todo o conjunto do carro, com painéis digitais, com ar-condicionado, com controle de tração, com Apple CarPlay, Android CarPlay, e todo um conjunto de tecnologia embarcada que me encantou realmente. O carro, embora compacto, com um bom espaço interno, cabia 5 pessoas, então aquilo realmente me impressiona. A gente volta para a concessionária e entra na parte ali que eles me perguntam como foi a experiência, eu dou um bom testemunho, e ali na minha cabeça começo a fazer contas, perguntando valores, etc. e tal. A partir de então, eles fazem uma avaliação inicial do meu carro que não é positiva. Ali eu já começo a achar que a gente já encerraria a conversa ali, mas eles me perguntam o que eu achava ser justo de avaliação no carro. Eu digo que no mínimo X, e eles aceitam esse valor. Para minha surpresa, o primeiro aparentemente impeditivo é resolvido. Pedem meus documentos, eu passo, e eu ali pedindo mais uma vez em oração, para que se não fosse algo bom, não se evoluísse. E para minha surpresa, passam a ficha e aprovam na hora. Naquele momento, eu fico impressionado, ligo para minha esposa e digo, estamos de carro zero, não me pergunte como. Ela se assusta, eu digo, como assim? Aí depois eu passo os detalhes para ela, mas é me dado ali o prazo de entregar o carro de 15 a 20 dias, que por conta do emplacamento poderia levar alguns dias a mais. Alimento a expectativa de no máximo 25 dias estar com o carro, porque eu já estava na cabeça com o primeiro vencimento, que dia que seria, quanto que eu teria que produzir nos aplicativos para pagar essa primeira parcela e rentabilizar, arcando com os custos da minha família. E para minha primeira grande frustração, o carro me é entregue com 34 dias. E com isso eu tenho apenas 9 dias de prazo para pagar a primeira parcela. Ainda assim resolvemos pegar, trabalhar, vamos para cima, e aí a gente se depara com uma segunda experiência, uma segunda desinformação talvez que chateia um pouco, porque o carro veio sem tapetes. E eu, para minha surpresa, pergunto ao vendedor, me diz que isso é comprado à parte, e no momento da compra não foi mencionado nada sobre isso. Ainda assim, tudo bem, depois a gente compra, pegamos o carro, inscrevemos nas plataformas, no dia seguinte começamos a trabalhar. Ainda assim, em meio a todo esse receio, em toda essa insegurança, é importante que se diga por que a gente resolveu comprar o carro. Por que a gente resolve então prosseguir com essa decisão? Porque a avaliação que a gente faz é que com o custo da parcela do carro, com o custo da parcela de placas de energia solar, que depois nos próximos vídeos eu vou entrar no mérito deste contexto, a gente precisaria faturar algo em torno de R$170 por dia. E a média que se faz com um carro desse é de R$350 a R$500 dia. Então eu via como muito factível, o carro se pagava, né? Aqueles R$3.000 que eu pagava de combustível, eu pagaria este carro tranquilamente, elevando meu patrimônio na minha cabeça, jogando muito mais para frente problemas com manutenção, desgaste e tudo isso, além de elevar o patrimônio em mais de 3 vezes. Então, para mim, fazia muito sentido. Mas, obviamente, não são só rosas esse processo. Aconteceram demora da entrega do wallbox, eu fiquei com carregamento portátil, que você consegue colocar em tomadas 220, mas a carga é muito lentinha, então demorava muito. Então isso me fez o quê? Ir muito para a concessionária que disponibiliza lá alguns wallbox para você carregar gratuitamente.
Então sempre eu trabalhava na parte da manhã, na parte do almoço eu chegava ali, pedia uma marmitinha, comia no carro ou num compartimento interno que os funcionários almoçam. E com isso, conversando com um com o outro, uma moça muito simpática da área de marketing me pergunta se eu não gostaria de registrar um depoimento falando da minha experiência com o carro. Falei com o maior prazer do mundo. E nesse papo, nessa troca de informações, acabo comentando com ela sobre os tapetes. Eu perguntei se ela teria noção de quais seriam os valores, de onde eu poderia comprar. Ela me faz a pergunta, mas espera aí, seu carro é usado ou seu carro é zero? Eu falo, meu carro é zero. Mas para carro zero o tapete é incluso. Ela entra em contato com a loja da Vila Leopoldina, onde comprei o carro, ali na Dr. Gastão Vidigal. E eles me pedem para ir lá, a gerente, para eu pegar esses tapetes. Eu pego o tapete, coloco no carro e prossigo, apenas para registro dessa experiência não muito clara, não muito sincera. E gravo o vídeo com o maior prazer do mundo, porque realmente o carro era muito bonito, muito confortável, muito silencioso e permitiu um primeiro mês muito interessante. Mas para não me alongar aqui, eu quero, nos próximos vídeos, realmente partilhar com vocês como é que foi o primeiro mês com o carro. Como foi as primeiras impressões, como é que foi o primeiro resultado financeiro, que foi bastante interessante, foi o mês de dezembro ali. Então, eu queria documentar isso e deixar isso bem interessante, bem detalhado para vocês. Obviamente que também tenho pancadas nesse processo, não quero aqui fazer propaganda de nenhuma marca, quero dividir os percalços e coisas boas que aconteceram, dos quais o fato de eu estar aqui gravando no escritório hoje é um sinal do que eu não estou trabalhando, não estou gravando vídeo dentro do carro. Levei algumas pancadas que ao longo da jornada eu quero documentar, só quero ser fiel a essa cronologia e não queimar etapas, que agora avança para como que foi o primeiro mês, depois eu quero entrar na questão das placas de energia solar, como é que foi esse impacto, e assim sucessivamente, com circunstâncias que me impediram de trabalhar por 29 dias, e porque estamos aqui gravando hoje do escritório e não do carro, como normalmente nós fazemos. Então, fica o meu beijo no seu coração, um abraço na sua alma e o pedido para você curtir o vídeo, compartilhar se te fizer sentido e se inscrever para acompanhar aí a jornada do quarentão novato no mundo dos aplicativos. Até mais!